meu filho. Não duvide, não se entristeça. Confie em mim, porque eu sou contigo. Eu estou contigo todos os dias, até os confins da terra. Ele prometeu, igreja, que Ele não nos abandonaria, que Ele estaria conosco todos os dias, até os confins da terra. Até Jesus vir te buscar, Ele está contigo. Quando você pensa que está sozinho, Ele está do teu lado, Ele está contigo. E Jesus disse para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ô igreja, o vento, ele vai acabar quando você estiver ligadinho com Jesus. Não tem outro jeito. Por mais que você está passando um problema, o que Deus quer dizer nessa palavra? O problema, ele está ali ainda. As ondas estão ali, agitadas, mas Jesus diz aqui na palavra, no versículo 32 do capítulo 14 de Mateus: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ou seja, quando você está no Espírito, igreja, subir para o barco é você não olhar para os problemas. Acalmou o vento, mas as ondas ainda estavam ali. Acalmou o vento. Ou seja, você não vai, igreja, ficar preocupado muito com o seu problema, porque, eu quero explicar direitinho para a igreja entender. O problema pode até continuar ali. O vento está passando ali, vai acalmar o vento, mas as ondas agitadas ainda estavam ali. As ondas ainda estavam, o vento acalmou, mas ainda tinha onda, ainda tinha mar, ainda tinha profundidade. Aí quando ele sobe para o barco, acalma o vento, porque se você estiver no Espírito, você vai estar juntinho de Jesus, você vai estar no barco junto com Jesus. Mas se você ficar muito preocupado com o problema dessa vida, igreja, infelizmente você vai sempre cair em tristeza. Jesus não quer te ver triste, Jesus quer te ver feliz. Ele quer que você acredite que lá na frente tem vitória, lá na frente tem caminhada pelas águas, lá na frente tem Jesus para você segurar nas mãos, lá na frente tem o seu milagre, lá na frente tem a sua resposta, lá na frente tem a sua vitória. Mas para isso, igreja, você tem que o quê? Subir no barco junto com Jesus, porque aqui diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O vento só acalma quando Jesus está com a gente. Tem hora, igreja, na vida da gente que a gente deixa de ser espiritual. É normal, porque a gente é ser humano. Tem hora que a gente desce do salto, é normal. Porque se você não está no Espírito, você está na carne. Quando você está na carne, igreja, você está no mar, você está nas ondas agitadas. E quando você está nas ondas agitadas, é normal você ficar nervoso, você ficar furioso, você chorar, você não acreditar. É normal quando você está nas águas agitadas. Mas quando você está no Espírito, você está junto com o barco, dentro do barco, junto com Jesus. E é mais fácil acreditar no milagre e na resposta. Porque o que o diabo quer? O diabo quer ver você chorando. O diabo quer você desacreditado. O diabo quer você derrotado. O diabo põe na sua mente: você vai na igreja, você busca tantos anos, mas a família está fora da igreja. O filho ainda faz tudo errado. A esposa não vem para a igreja. O diabo quer mostrar para você que não está adiantando você buscar pela sua família. Ele começa a colocar a dúvida em você. São as ondas agitadas do mar. Ele começa a colocar: está indo na igreja e não está resolvendo nada. Tantos anos na igreja e não está resolvendo nada. O diabo, ele quer tirar o que? A sua salvação. Porque enquanto você está na
As ondas estavam do ladinho do barco. As ondas. O diabo ele tem que achar alguma coisa para colocar dúvida no teu coração. As ondas significa aquele parente que está do teu lado te importunando. Significa o patrão, significa o problema, significa a dificuldade. O carro que bateu é as ondas agitadas. Está do lado e agora como que eu faço para pagar? É as ondas agitadas que vêm para falar: eu sirvo Jesus, eu comprei as cadeiras, comprei o som e ainda eu bato o carro, Deus não está me protegendo. É as ondas agitadas. O diabo coloca o problema para te parar, igreja. Mas você tem que ser como Pedro e falar: Senhor, se tu és comigo, me leva contigo para que eu ande sobre as águas. Aleluia. Mas não duvidar. Ser como Pedro na primeira parte, não ser como Pedro na segunda parte, que ele olha para o lado e começa a afundar. Tem que ter uma fé constante, não inconstante. Não olhar para os lados, não olhar para os problemas, porque o problema vai vir. É uma luta e uma vitória, uma luta e uma vitória. Vai chegar uma hora que a luta vem tão grande que você fala: não dá mais, eu não vou na igreja não, chega, eu vou dar um tempo. O diabo manda você dar um tempo na igreja. E é por isso que ele quer que você dê um tempo. Nesse meio caminho você pode morrer e perder a salvação da sua alma. Nesse tempo que você quer dar para Jesus, eu vou dar um tempo. Um da família dela pode se perder. Um da família pode se perder. Porque quando você está na casa de Deus, você está protegendo tanto você quanto a sua casa. Porque a promessa é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda a tua casa é guardada, toda a tua casa é protegida. Já era para ter morrido, mas não morreu ainda porque você tem buscado. E Deus guarda, irmã. E o diabo, ele quer te tirar da presença de Deus. Mas eu vou repetir o último versículo. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus não sobe sozinho no barco. Jesus sobe, Pedro sobe. E quando subiram, acalmou o vento. Tem que estar no espírito 24 horas. A nossa luta é espiritual. O diabo vem com problema e você vem com a fé. O diabo vem querendo te parar e você diz: eu não vou parar, eu vou continuar andando sobre as águas. Porque, igreja, estar na presença de Deus é andar sobre as águas. Porque a gente fala: meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? A gente não sabe, mas Ele sabe. É andar sobre as águas. Ele está na igreja buscando por um problema, por um familiar, por uma situação difícil. É andar sobre as águas. Porque nós mesmos não podemos resolver. A gente consegue andar sobre as águas? Não. Mas Jesus consegue, e Jesus faz a gente andar sobre as águas. Significa Jesus resolver o seu problema. Porque andar sobre as águas é impossível. As crianças aí. As crianças. Andar sobre as águas é impossível. O seu problema é impossível. Mas o nosso Deus, o Deus que nós estamos buscando, é o Deus das causas impossíveis, igreja. Então eu quero que você leve essa palavra. Você vai sair daqui com fé. Senhor, o meu problema é tão grande. A situação que eu estou passando, o problema que veio, a sonda agitada que veio do meu lado para me parar, é tão grande. Mas o Senhor está adiante de mim. O Senhor está diante de mim, estendendo as mãos e querendo que eu vá. Porque Jesus não precisava também colocar Pedro na prova. Para que Pedro tinha que andar? Porque Pedro pediu para andar sobre as águas. Ele falou: se és tu mesmo, faz eu ir até o Senhor. Eu quero andar também sobre as águas. Então, igreja, tudo aquilo que você quer com Deus, você vai conquistar. Ele vai te ajudar. É por isso que eu amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor faz eu caminhar sobre as águas. Quando eu penso: Senhor, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou fazer isso? É andar sobre as águas, igreja. Estar na presença de Deus é andando sobre as águas. É coisas que eu não conseguia fazer, que
louvo e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica todos de pé, igreja.